Olá, meus amigos de todo o Brasil, em especial vocês que trabalham junto à cadeia produtiva de proteína animal, em especial a bovinocultura. Nós sabemos que quando nós abatemos um animal no frigorífico, um bovinos, nós temos inúmeros aproveitamentos a partir da carcaça, seja a produção de cortes com osso, cortes desossados, nós temos os miúdos e nós temos também o aproveitamento e a comercialização do couro, que em épocas passadas o valor do couro era tão significativo que o que mais importava, às vezes, para algumas administrações que hoje são consideradas falidas, era a comercialização do couro. Era ele que trazia, na realidade, lucro para os frigoríficos. Como eu disse, é um tipo de administração que já não se usa mais, é uma administração falida, que não dá certo, e que hoje, graças a Deus, os pensamentos e as inovações surgiram e aconteceram e a gente consegue desenvolver uma gestão hoje muito mais eficiente, trabalhando com todos os produtos e subprodutos que um animal pós-abate pode nos oferecer. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre rastreabilidade de bovinos. Algo que no Brasil é muito falado, a gente acompanha às vezes pela internet, o preto no branco é muito bonito, mas a realidade é outra totalmente diferente. A rastreabilidade no Brasil, ela está com um déficit muito grande e nós precisamos entender realmente o que precisa ser feito e quais as considerações que precisam ser tomadas e atendidas para que nós possamos ter uma rastreabilidade que funcione e uma rastreabilidade que atenda todas as demandas a partir do abate dos bovinos. É muito importante salientar que no Brasil o Sismov, o governo, o Ministério da Agricultura, trabalha com rastreabilidade apenas para atender uma demanda da carne, de exportação de carne. E isso é uma falha muito grande. Eu vou mostrar para vocês que nós estamos com um problema sério com relação à exportação de couro do Brasil. E esse problema sério está relacionado à falta de animais rastreados. A Europa está nos criando problema e esse problema vai resultar numa menor exportação e, consequentemente, o preço do couro vai cair substancialmente. Então, olhando para cá, nós vemos o seguinte, é que a rastreabilidade, e aí eu puxo uma época lá de 2005, quando eu montei uma unidade produtiva para perdigão em Cachoeira Alta, na cidade de Cachoeira Alta de Goiás, nós acompanhamos mais de perto os processos de rastreabilidade. E desde aquela época que a Europa cobrava muito a rastreabilidade, houveram promessas substanciais financeiramente falando para os produtores rurais, para os pecuaristas, que eles iriam ganhar muito por animal rastreado. Essa promessa encantou, literalmente os olhos dos produtores, e esses produtores rurais acabaram rastreando os seus animais e a realidade financeira não foi nem de perto parecida com o que houve de promessa, Então os projetos para exportação hoje, quando a gente fala na bovinocultura, eles precisam ser vistos e entendidos que nós exportamos carne, mas nós exportamos couro. E nós precisamos levar subsídios, nós precisamos oferecer subsídios para que todos os pecuaristas no Brasil ganhem a partir da rastreabilidade dos seus animais. O Brasil, na realidade, pode aumentar muito as suas exportações. Nós ainda estamos trabalhando muito abaixo do que nós podemos se nós levarmos em consideração a produtividade por animal abatido. Eu quero dizer que hoje no Brasil, nós não precisamos derrubar um pé de árvore sequer. Nós não precisamos desmatar nada, nem para a agricultura e nem para a pecuária. Quem disser o contrário está mentindo. Nós temos aí 16% do território nacional com terras degradadas que precisam ser trabalhadas, recuperadas. Nós temos aí inúmeras situações, e eu posso falar com propriedade, porque acompanho as escalas de abate em 15 estados do Brasil, que a qualidade do rebanho bovino brasileiro ela é ruim quando analisada num todo, quando nós analisamos num todo. Aí pode surgir alguns pecuaristas, mas o meu rebanho é Angus, é muito bom, Braford é muito bom, o próprio Nelore que é muito bom também. Casos pontuais. Quando eu falo a nível de Brasil. Eu não posso mentir para quem está me escutando, dizendo que nós temos uma excelente genética, que o rebanho bovino brasileiro é espetacular, que não é mentira.
Existem situações pontuais no Brasil. Tanto é que eu já falei em outros vídeos que nós aqui no Brasil não temos condições de fazer um abate semanal de segunda a sexta só com animais de qualidade, porque nos falta matéria-prima de qualidade. Então, voltando aqui para a rastreabilidade. Na realidade, nós não precisamos derrubar, como eu disse, um pé de árvore sequer para sermos mais produtivos. Nós não precisamos desmatar nada, porque as nossas questões comerciais hoje com o mundo mostram que o Brasil está desalinhado quanto às demandas internacionais. Existem uma série de questões, uma série de debates, uma série de pautas que estão sendo colocadas nas mesas para que a questão comercial ela seja desenvolvida de uma maneira até com mais vantagens financeiras, mas a gente precisa achar esse alinhamento, esse equilíbrio do Brasil com relação ao mercado internacional. E o mercado internacional hoje está mostrando que ele não vai dar um passo atrás. Se ele tiver que cortar as exportações do Brasil, vão cortar. E existem aqueles, que se acham ou que acham que o Brasil está acima do bem e do mal. Isso é mentira. Isso é mentira. O Brasil hoje mostra ser um país desorganizado, desequilibrado, sem um planejamento, e sem uma gestão específica para que nós possamos exportar, atender o mercado interno e conseguir ter boa lucratividade com os produtos e subprodutos oriundos do agronegócio. Então vamos lá. O Brasil hoje é alvo de fortes críticas e pressões comerciais, comercialmente falando, internacionais, ligadas a questões de sanidade animal e meio ambiente. Agora, quando falo em rastreabilidade, e eu quero dar ênfase para o couro. Como eu disse, o Brasil subsidia os pecuaristas para rastrear os seus animais quando o assunto é carne bovina. Mas esquecemos do couro, que é uma peça valiosa que o mercado mundial consome. Mas quando a gente para pensar sobre rastreabilidade, logo vem à cabeça o Sisbov. Faz 2 dias que estou ligando para Brasília para falar com uma doutora tal, que ela é a responsável do Sisbov. E ninguém, absolutamente ninguém, pode passar nenhum tipo de informação porque não tem conhecimento. Tudo é ligado a essa doutora e se ela não estiver em Brasília, ninguém pode falar sequer em exportação, em rastreabilidade. Isso mostra, e eu já venho mostrando em vários vídeos, que o Brasil, de uma certa forma, entregou o agronegócio para os oportunistas. Essa é a realidade. O agronegócio brasileiro está entregue aos oportunistas, aos falsos representantes que conseguem com uma oratória bonita nos enrolar, conseguem mentir e mais do que isso nós acreditamos e eles acabam engessando o agronegócio e dessa forma prejudicando o desenvolvimento do setor. Eu não canso de dizer que no Brasil, escutem bem, no Brasil, o Brasil é o maior obstáculo para o desenvolvimento do agronegócio. Por quê? Porque no Brasil tem a desgraça chamada política. Mais do que a política, tem os políticos, que são aproveitadores, são arruaceiros, são baderneiros, são aqueles que tomam conta e se apropriam desse setor do agronegócio somente para tirar vantagens políticas. E aí nós acabamos nas mãos desses oportunistas que engessam e não deixam fazer com que as informações cheguem ao Brasil por inteiro, ficando nas mãos de poucos, e esses poucos acabam com os monopólios, e dos monopólios surgem os cartéis. Essa é o maior absurdo que acontece no Brasil, mas ninguém fala, ninguém se pronuncia, e essa baderna segue do jeito que está. Então o Brasil tem fortes críticas, e pressões comerciais internacionais com relação à sanidade animal e meio ambiente. Então aqui é uma questão que está pegando muito, meio ambiente. Como eu disse, o Brasil não precisa desmatar nada para produzir, nem para a agricultura e nem para a pecuária. A gente consegue ter uma boa relação com o meio ambiente, mas só que os oportunistas que derrubam as matas para comercializar as terras mais baratas, acabam tomando conta financeiramente dos políticos até,
e isso acaba causando um problema comercial muito grande para o Brasil, e eu vou mostrar agora. Então, o bioma amazônico, que ele está muito em pauta nos últimos anos, devido à nossa floresta amazônica, esse pulmão que o mundo ainda tem, já perdeu 7,6 milhões de hectares de florestas para outras atividades, incluindo pecuária e agricultura. Esse total de 7,6 milhões de hectares perdidos, eles foram registrados de 2010 até 2020, somente pela ganância do povo brasileiro ou de alguns, que compõem o povo brasileiro. Mas vamos falar então sobre rastreabilidade. Eu falei sobre o bioma amazônico e nós temos restrições hoje tanto para a carne como também para o couro, a exportação de couro. A Europa está muito ligada de onde está vindo este couro, de onde ela está comercializando este couro, se é dessa região denominada do bioma amazônico. Então, a rastreabilidade, neste momento, ela é crucial, é fundamental. E nós precisamos fazer com que esses animais, esses mais de 190 milhões de cabeças bovinas, tenham o maior número possível de animais rastreados, porque nós não podemos pensar somente na carne, nós temos que pensar também no couro. Preste atenção, apenas um quinto do que é produzido de carne no Brasil é exportado, apenas um quinto, ou seja, de a cada 10 animais abatidos, 8 animais ficam no mercado interno, teoricamente animais não rastreados, e 2 animais apenas vão para o mercado de exportação, ou seja, animais rastreados. Então o volume exportado é muito pequeno, e esse volume exportado, partindo de um princípio de animais rastreados, o couro desses animais não consegue atender toda uma demanda de exportação que nós precisamos para alguns países que estão exigindo a rastreabilidade. Então, nós precisamos, de uma certa forma, incentivar todos os pecuaristas do Brasil a fazer a rastreabilidade. Não daquela maneira mentirosa que eu vi lá em 2005, mas algo com propostas, com propósito, fazendo com que haja interesse por parte deste produtor em rastrear os seus animais. Nós não podemos pensar somente na carne, nós temos que pensar na carne e no couro também. Então, para nós exportarmos um couro, nós também precisamos, para alguns países, trabalhar com rastreabilidade, sim. Então, hoje, nós estamos com uma demanda maior do que a oferta. E a curto prazo nós podemos ter problemas sérios com a exportação do couro e o preço do mesmo tende a cair, como aconteceu agora há pouco, que os frigoríficos estavam pagando até para que retirassem esse couro das unidades frigoríficas e levassem para dar destino em qualquer curtume. Então hoje, só um exemplo, no Rio Grande do Sul, por ano, se processam mais ou menos 10 milhões de peles. Dessas 10 milhões, mais ou menos 2 milhões são aqui do Rio Grande do Sul. Mais ou menos 8 milhões vêm de fora. E esses mais ou menos 8 milhões são os que são questionados, principalmente pela veracidade do processo de rastreabilidade no Brasil. Porque eu já participei de reuniões, e agora voltando para a carne bovina, onde os certificados internacionais, lá na época de 2007, estavam sendo falsificados no Brasil. Naquela época se falsificava algumas unidades. Eu fui numa reunião do Ministério da Agricultura, onde algumas unidades de frigoríficos que já nem existem mais, estavam falsificando os certificados internacionais para exportar a carne. Então, a União Europeia, com esse histórico, acredito eu, na minha opinião, já duvida ou coloca uma interrogação muito grande se o nosso processo de rastreabilidade realmente ele é real, ele é verdadeiro. Então nós precisamos urgentemente melhorar o nosso processo de rastreabilidade, não somente dos animais vendidos para exportação, como também para os animais que ficam no mercado interno. Se o governo, se o Ministério da Agricultura consegue subsidiar esses produtores que exportam, que produzem animais para o mercado de exportação, carne bovina, por que não subsidiar também esses produtores, esses pecuaristas, para produzirem também os seus animais no campo com rastreabilidade,
favorecendo e melhorando também as condições de quem trabalha com o couro bovino. E eu volto a dizer, esse problema é sério e a curto prazo nós podemos ter um retrocesso muito grande no valor do couro hoje pago para os frigoríficos, e esse prejuízo vai ficar na mão, né, tanto das empresas como também dos próprios pecuaristas. E se nós tivermos um modelo para criar incentivos, nós conseguimos, né, pular por cima desse obstáculo e manter a exportação de couro, que é muito valiosa para o Brasil também, porém muito pouco chama a atenção, porque aqueles que se dizem que são representantes não são, não conhecem, não têm a mínima ideia de como funciona, e nós acabamos caindo sempre nas mãos desses falsos profetas que tem aí, né, no Brasil, e nós acabamos deixando com que o ônus, né, caia nas nossas mãos e o nosso prejuízo vai ser certo, ok? Forte abraço para todos e até o nosso próximo encontro aqui no meu canal do YouTube.